Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 5, semana 2. Coloque em destaque no seu caderno ou no seu material impresso o tema de nossa aula, que são os operadores argumentativos. Faça também um resumo a partir das marcações em rosa e azul. Vamos na leitura? Caro ou cara estudante, nesta semana você vai aprender mais sobre o gênero debate regrado. Conhecer e analisar os operadores argumentativos. Breve apresentação. Vamos relembrar? Em um debate, os participantes precisam sustentar seu posicionamento, mas com respeito e consideração pelas opiniões dos outros. Por isso, há o exercício da contra-argumentação. Contra-argumentar é analisar argumentos que sustentam uma opinião diferente da sua, explicar por que esses argumentos não convencem e apresentar outros na tentativa de influenciar a opinião do interlocutor. Sobre essa questão, vou lhe mostrar um parágrafo que, nesse caso, exemplifica essa contra-argumentação. O assunto deste parágrafo é televisão. Vamos na leitura. É fácil perceber que os efeitos negativos da televisão nascem na difusão de valores como o individualismo e a violência, vinculados por imagens a que estão submetidas muitas pessoas sem senso crítico. Então, temos aqui a opinião de quem escreve este parágrafo. Quer dizer, nós percebemos que ele defende que o efeito negativo da televisão é que as pessoas, às vezes, não têm uma opinião própria formada e acreditam no que veem, independente da situação. Nesse caso, é um efeito negativo, ok? O que está em azul é uma contra-argumentação. Quer dizer, é uma questão positiva em relação à televisão. Vamos à leitura. Paradoxalmente, esse mesmo meio de comunicação de massa permite um contato com um mundo distante, permitindo ao público ter acesso ao poder da informação. Então, percebeu essa questão? Só que nós não podemos terminar com essa fala. Por quê? Nesse caso, nós temos que provar que essa ideia não é totalmente verdadeira. Vamos lá? Na verdade, a discussão sobre a influência da TV só fará sentido se for considerado o uso que cada telespectador faz do veículo, o que depende de sua formação prévia e não do que é reproduzido. Então, voltou na ideia inicial, falando que as pessoas têm que ter senso crítico, que a TV ela tem pontos negativos, mas a pessoa que tem que perceber essas questões. Voltando no material, nós temos aqui expressões de concordância e discordância servem para marcar posição diante de outra opinião. O uso de expressões como essas cria um tom amistoso, permitindo que os interlocutores discordem sem se desrespeitarem. No geral, elas aparecem no início da fala, enfatizando o que o outro disse e também antecipando se haverá ou não concordância de pontos de vista. Temos depois uma tabela que você irá copiar no caderno. Para dar aos enunciados força argumentativa, utilizamos operadores argumentativos. O uso desses operadores ajuda o ouvinte ou o leitor a entender o movimento da argumentação que um falante usou em seus enunciados. Entre os operadores, há palavras de diferentes classes gramaticais, com destaque para as conjunções. Relembre alguns grupos de operadores argumentativos. Operadores que assinalam a introdução de um argumento mais forte em relação ao usado, ou melhor dizendo, aos usados antes. Então, até mesmo, inclusive. Operadores que somam, acrescentam um argumento, sem gradação, em favor de uma mesma conclusão.
E também, ainda além disso, operadores que introduzem uma conclusão referente a argumentos apresentados antes. Temos, então, o portanto, o logo, o assim, o dessa forma, o pois, em decorrência, consequentemente. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Temos o mas, o porém, o contudo, que tem essa ideia de oposição, embora, ainda que, posto que e todavia. Operadores que estabelecem relações de comparação, mais que, tão como. Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação. Por quê? Pois que, já que, visto que. Temos aqui o para saber mais. O site Mundo Educação traz um resumo sobre essas questões. Eu vou acessar para que você faça também anotações. E depois temos aqui no YouTube um vídeo que eu irei colocar aqui na descrição, tá? Que você pode assistir para complementar essa ideia. Temos aqui que os operadores argumentativos são elementos linguísticos que servem para evidenciar o caráter argumentativo do texto. Então, fala-se sobre a questão de coerência e coesão, quer dizer, essa ideia de começo, meio e fim, essa ideia de os parágrafos estarem conectados. Então, dentro dessa vertente, nós temos aqui as funções dos operadores. No caso, vem repetindo algo que nós já vimos, tá, no material, tá, que você tem aí, e vem colocando exemplificações, isso que é o diferencial. Então, aqui, por exemplo, nós temos o primeiro... a primeira ideia, então, se está precisando de uma ajuda, encontre uma agência de empréstimo. Pode, inclusive, ser a nossa. Então, nós temos essa ideia, tá, de utilizar o inclusive, ok? Nós temos também essa ideia aqui de utilizar operadores que somam a questão que eu estou abordando. Então, nós temos o eu também, tá? Então, temos aqui várias questões, eu não vou ficar lendo. Caso você se interesse, você pode colocar no pause ou acessar aí no seu celular. Atividades. Leia os trechos a seguir. Eu concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, uma vez que ele já faz parte do dia a dia do aluno e o uso da tecnologia é imprescindível para que o aprendizado extrapole o ambiente da sala de aula. Mas é necessário deixar claro qual é a finalidade e quais são os momentos em que a utilização desse aparelho é propícia em ambiente escolar. 2. Eu não concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, pois tira a atenção deles porque ficam mexendo nas redes sociais e adolescentes não têm limite. No caso, qual o objetivo das palavras destacadas nos trechos? Então, no caso, nós temos eu concordo e eu não concordo como destaque. Você irá voltar aqui e irá perceber o que nós lemos no início. Então, expressões de concordância e discordância servem para marcar posição diante de outra opinião. Você pode também completar com o que vem em seguida. Continuando aqui, letra B. Na frase 1, qual palavra indica que um outro ponto de vista será apresentado? Eu marquei aqui em verde, mas você aí vai entender que é uma única palavra. Tem a ver com esses operadores que nós acabamos de estudar. Letra C. Circule a palavra ou expressão abaixo que poderia substituir mas na frase 1, sem alterar o sentido. Então, aqui acabou dando a resposta, não é? Da letra B. Nesse caso, para lhe ajudar, você pode voltar também aqui e ver onde temos o mas. Olha aqui. E ver as palavras que temos nessa sequência e observar esse quadrado, ok? Então, você vai circular. Letra D. Qual palavra ou expressão abaixo poderia ser empregada na frase 2, substituindo a conjunção pois e mantendo a mesma relação de sentido? A mesma coisa, você deverá voltar aqui e ver onde nós temos o pois. E dessa forma, você vai
resolver qual ideia que nós temos aí. Quer dizer, nós temos 2 momentos, então você tem que voltar e fazer a leitura e ver essa questão. Olha aqui onde que está o trecho. Atividade 2. Leia o parágrafo abaixo e responda. O potencial do celular dentro de uma sala é o estímulo que ele causa nos alunos e a independência e autonomia que desenvolve, colocando-os como coautores do próprio conhecimento. Alunos que se deparam com objetos que já vivenciam fora da escola sentem-se mais seguros e independentes dentro do ambiente escolar e na construção do seu conhecimento, devido à facilidade que têm ao manusear a ferramenta. Letra A. Que ideia é defendida no parágrafo? Nós vamos perceber que quando nós estamos defendendo uma ideia, a ideia vem no início, quer dizer, o motivo vem no início, a tese. Então, eu marquei em rosa para que você aí coloque nessa letra A. Letra B. Quais argumentos são usados? A argumentação vem depois dessa tese, então marquei em azul, você irá responder com as suas palavras. Letra C. Como você vê agora o uso do celular pelas escolas nesse contexto de pandemia? Então, chegou a hora de você fazer aí o seu parágrafo. Então, faça pelo menos 2 períodos, quer dizer, utilize pelo menos 2 pontos finais. No momento inicial, você irá colocar o seu motivo, quer dizer, a sua opinião, se você concorda ou não concorda, e depois irá colocar o porquê disso a partir da argumentação. Continuando aqui, nós temos uma parte muito importante. O debate regrado ocorre na oralidade. A expressão do posicionamento dos participantes configura-se na relação entre a linguagem não verbal, que seria a postura corporal, os gestos, os sinais da face, a direção do olhar, a cor da vestimenta, e a linguagem verbal, que é o conteúdo da fala. As escolhas das palavras, dos modos e tempos verbais, ou ainda da pessoa empregada, em geral, primeira do singular ou plural, quer dizer, o eu e o nós, compõem um conjunto de traços formadores das estratégias argumentativas, a fim de persuadir o público em relação às ideias defendidas. Atividade 3. Leia abaixo os trechos do debate entre 2 candidatos à eleição presidencial. Candidato 1. Àquela altura, nós atendíamos as famílias com obrigatoriedade de que cada família colocasse suas crenças, ou melhor dizendo, crianças nas escolas. Tinham que estar com a carteira de vacinação em dia e com a carteira escolar em dia para poder aprender. Candidato 2. A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. Letra A. Na fala do candidato 1, a palavra destacada mostra que o debatedor considera a adesão às condições do programa como um dever ou possibilidade. Então, nós temos aqui a palavra obrigatoriedade em destaque. No caso, você irá responder se essa palavra representa um dever ou uma possibilidade. É muito fácil. Que palavra reforça esse sentido? Justifique. Então, aqui eu fiz uma marcação em amarelo que irá lhe ajudar, ok? Continuando, nós temos a letra B. Na fala do candidato 2, qual a palavra que ameniza o sentido de fazer alguma coisa por obrigação? Nesse sentido, eu marquei a palavra devem, que dá essa ideia de sugestão, algo que pode vir a acontecer. Preste bastante atenção que eu marquei a palavra alcançar,
Que nesse caso você pode aí ter se confundido e ter colocado essa opção. Mas lembre, alcançar da ideia de finalidade nesse caso. Continuando aqui, letra C. Qual diferença de sentido entre as duas falas? Justifique sua resposta. Então, nós vamos entender uma diferença no modo como o candidato 2 tem ao falar. Por quê? Nós vamos pensar que ele propõe algo sem impor, apenas apresenta aí sugestões para melhorias em relação à ideia a qual ele está apresentando, ok? Então, fique atento a essa questão também. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula, espero aí que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!